Vamos lá para mais um capítulo dessa série de mensagens sobre Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1. Se vocês observaram, nós já falamos, essa é a quarta mensagem de 12. Eu não saí do capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 3, capítulo 1, versículo de número 3. Você que está em casa, agora nos acompanhando pela página no Facebook e depois vai acompanhar no canal no YouTube, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: se você tem celular aí, coloque no silencioso, no modo avião. Se a criança chorar, levante para tomar um ar com ela lá fora e evite levantar para tomar água. É o protocolo da casa, todo mundo sabe. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Querido Deus, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Muitos têm a oportunidade de vir só na terça-feira receber esse alimento aqui, e ele é muito precioso para o nosso crescimento e para a nossa continuidade, Senhor, no teu reino. Meu Deus, o avivamento, ele começa no ensino, na oração. Fala com a tua igreja nessa noite, que possamos ser renovados pelo poder da tua palavra. Usa a minha vida, toca na minha mente, no meu coração, no meu intelecto, nas minhas cordas vocais, e que a tua mensagem possa ser ministrada para a tua igreja com poder e autoridade. Oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho, oramos em nome do Espírito Santo, e que todos digam amém. Então vamos lá, queridos. Nosso tema de hoje é Jesus, a expressão exata de Deus. Já falamos Jesus, o defensor nosso na glória. Já falamos Jesus, revelação definitiva de Deus. E terça-feira passada falamos de Jesus, herdeiro de todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre o entendimento na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, sobre Jesus sendo a expressão de Deus. O que significa isso? Na verdade, quando você vai estudar cristologia, a doutrina de Cristo, você vai aprender que a encarnação de Cristo é algo que até hoje chama muito a atenção dos teólogos. Por quê? Porque eles não sabem decifrar o ponto crucial de como isso aconteceu. Como Deus transcendente, aquele que ninguém pode tocar, vem, se encarna no corpo humano e se torna imanente, dando acesso. E isso é exclusivo do cristianismo. Por exemplo, se você for nos islâmicos, nos muçulmanos, Alá, para eles, o Deus principal é transcendente, ninguém toca Alá. Se você for no panteão grego, você vai ver que Zeus, ele não é transcendente, ele é imanente, ele não consegue ser transcendente porque ele tem acesso com homens. E somente o cristianismo, através da encarnação de Jesus Cristo, que é autoexistente, um ponto aqui a frisar: a encarnação não é o seu começo, não. Cristo, os testemunhos de Jeová dizem que Cristo é Miguel, e que ele em um certo momento, assim como os mormons, ele foi criado. Mas Cristo, pela Bíblia Sagrada, pelas instruções que nós temos biblicamente baseado nisso, nós sabemos que ele tem um atributo chamado autoexistência. Isso significa que ele não foi criado, mas que ele sempre existiu. Vamos observar na fala no capítulo 1 de João Batista, o profeta, ele disse assim: olha, aquele que veio depois de mim, porque ele era 6 meses mais velho, ele já era antes de mim. Ou seja, João está dizendo que Cristo já havia existido antes dele nascer. O próprio Senhor Jesus, em um dos seus embates com os mestres farisaicos, fariseus, ele vai dizer para eles assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E na Bíblia Sagrada nós vamos observar, quando estudamos a pessoa de Cristo, que ele tem 3 momentos nas Escrituras. Cristo, ele é pré-existente. Cristo, ele aparece na encarnação, 33 anos e meio, e Cristo vai aparecer após a sua ressurreição e na sua volta. Então ele tem um momento de pré-existência, um momento de encarnação e um momento de glorificação. Mas muito bem,
por que eu falei que essa entrada no mundo, ela é difícil de entender? Preste atenção. Quando Cristo esteve encarnado, Ele precisou, e a encarnação ela vai ser muito oportuna nesse sentido, você vai já entender por quê, mas Ele precisou, como um bebê, dos cuidados de José e Maria. José e Maria cuidaram e criaram Jesus, e Jesus teve uma vida normal. Teve um pregador, inclusive conhecido de renome nacional, que falou uma besteira absurda. Ele disse assim, que Jesus, por ser Deus, e era filho de um carpinteiro para transformar, para fazer um guarda-roupa, ele demorava 1 mês ou 2 meses. Jesus, por ser Deus, ele fazia um guarda-roupa em 1 dia ou em 1 semana. E quando você olha a Bíblia Sagrada, eu não vou dizer que é o Abílio Santana por falta de ética, né, irmão? Mas tudo bem. Olhe para mim aqui. Mas quando você olha na Bíblia Sagrada, preste atenção para mim aqui. Você olha na Bíblia Sagrada, você vai ver que Cristo, Ele teve uma vida humana normal. Ele teve nomes humanos. Ele cresceu em graça e conhecimento. Ele foi circuncidado como um menino judeu. Ele foi levado ao templo. Ele frequentava a sinagoga. E ele teve seu desenvolvimento físico, mental e espiritual como homem qualquer. Por quê? Porque quando nós falamos que Cristo tem 2 naturezas e essas naturezas se uniram, isso é chamado teologicamente, olhe para mim, não quero falar difícil, mas eu preciso usar esse termo, união teantrópica ou união hipostática. O que significa isso, pastor? Significa que o Deus eterno e o homem humano, ele é totalmente Deus. Eu não vou falar de 100%, que eu não gosto de usar porcentagem, e ele é totalmente homem, totalmente Deus, mas na eternidade o Deus soberano já tem sua natureza. E essa natureza vem e se encarna num corpo humano. Agora preste atenção. O pequeno bebê que está lá na Palestina, sendo cuidado por José e Maria, se ele cai da mão dos pais, ele é totalmente suscetível a acontecer qualquer coisa, porque a encarnação permite que Jesus, sendo forte, ele se torne fraco. Permite que ele, sendo infinito, ele seja finito. Permite que ele, sendo onisciente, sabendo tudo, ele precise crescer em conhecimento. Ela permite que ele, sendo onipresente, está em todos os lugares, ele possa ser achado. Isso a encarnação trouxe para ele. Só que, quando ele se une a um corpo humano, a sua natureza divina não anula a sua natureza terrena. Não, a gente vai observar que em ambos os momentos ele vai se demonstrar como Deus, vazio de sua glória, seus atributos estão dormindo, mas em outros momentos ele vai demonstrar que ele é um homem de forma gloriosa e de forma poderosa. Agora preste muito bem atenção. Se Jesus está tendo os cuidados de Maria, no mundo humano, no mundo encarnado, no mundo natural, no mundo espiritual, o mesmo bebê que tem o cuidado de José e de Maria, ele sustenta José, Maria, a Palestina, toda a cidade, toda a glória, todos os termos, todo o cosmo, porque ele é Deus. Então não dá para entender biblicamente como é que acontece essa questão da encarnação. Na verdade, a encarnação, ela é um grande mistério de Deus. Como é que o ser, olha só, aquele que tem todo o poder, o verbo, aquele que criou todas as coisas. Paulo diz que tudo é por ele, por meio dele e para ele, que nele foram criadas todas as coisas e que tudo subsiste nele. Como é que todo esse poder, por exemplo, olhe para mim aqui, quando você pega o primeiro capítulo de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João faz isso de propósito no começo do evangelho. Por quê? Porque a palavra verbo é a palavra grega cosmos, viu? E essa é o melhor, logos. E essa palavra logos, no conceito para o grego, o que é o logos para o grego? O logos é aquilo que cria tudo. Tudo emana do logos. Tanto que se você pegar, olhe para mim aqui, o conceito, um dicionário, e ver a palavra logos, ela não vai ter um conceito, mas ela vai ter várias folhas de conceito, porque eles não sabiam determinar. Quando João começa dizendo assim, no princípio era o logos, e atribuindo isso a Jesus, ele está dizendo assim, ele criou todas as coisas, ele é Deus, ele deu início a tudo, porque o evangelho de João, ele apresenta Jesus Cristo como Deus, não apresenta como homem, como fez Marcos, não apresenta como Messias, como fez Mateus, não apresenta como homem, como fez Lucas, e não apresenta como servo, como fez Marcos. Não, João está dizendo que Jesus é Deus. Muito bem, então nós estamos convencidos que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. O autor aos Hebreus começa a carta, ele não faz nenhum intercâmbio, ele tem prazer de falar, olha, isso para um judeu ouvir, e você já aprendeu que essa carta são judeus que se converteram ao cristianismo, é muito duro. Como é que o autor vai escrever e vai dizer assim, ele, Jesus, ele é maior do que Moisés? Já é um choque.
Ninguém na cultura judaica é maior do que Moisés. Aí ele, para contemplar, para ir mais além, ele diz: ele, Jesus, é maior, é superior do que todos os anjos. Aí ele vai dizer: a quem Deus chamou, para qual anjo Deus disse: esse é o meu filho, e eu te gerei. Quando alguém que não acredita na divindade de Jesus escuta essa expressão, eu te gerei, ele está entendendo o quê? Está vendo? Jesus nasceu. Não, o autor está falando de encarnação. Diga comigo, encarnação. A encarnação foi o que, pastor? A entrada no mundo. Agora preste atenção: a transcendência, o Logos, aquele que criou tudo. Se tu não der glória nessa, está estreito para ti. Está às margens da Palestina, comendo peixe assado. Oh glória, isso é muita loucura, né, irmão? Comendo peixe assado com 12 discípulos. Por quê? Porque a encarnação permitiu fazer isso. Muito bem, só que as seitas e as religiões, elas não pensam assim. Como assim, pastor? Para os testemunhos de Jeová, Jesus é quem? É Miguel. Para os espíritas, ele é um espírito evoluído. Para os muçulmanos, ele é um profeta inferior a Maomé. Olha, observa o pensamento. Para as religiões de matrizes africanas, Jesus, ele é inferior a Olorum. Eles chamam ele de Infá ou Orixá, um espírito também evoluído. Mas para nós, olhe para o seu irmão aí. Olha, irmão, que é uma graça aqui. E diga para ele: quem é Jesus para você? Aleluia. Levante sua mão. Para nós ele é o Filho de Deus encarnado. Aleluia. Oh, levante a sua mão e glorifique a ele. Ele é a expressão exata de Deus. Eu estou falando em outras palavras que Jesus, ele é o ser. Ele é tudo que você poderia, escute, conhecer de Deus. Se viesse um querubim aqui falar de Deus, ele falaria de Deus no nível alto. Talvez não, maior do que os profetas e maior do que os homens, porque eles assistem diante de Deus. Mas ele não traria a essência de quem Deus é. Se viesse Miguel aqui apresentar a Deus para nós, ele falaria de quem seria Deus, mas não apresentaria Deus na sua totalidade. Deus aprove a ele. Filipe perguntou, João capítulo 14, versículo 8, ele disse assim: Pai, mestre, falando para Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta. Olha só, que é pouco ele, né? Mostra-nos o Pai e nos basta. E o judeu sabe que ninguém vê Deus. João diz no seu evangelho: ninguém viu a Deus. Paulo diz, 1 Timóteo 6,16, aquele que habita na luz, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. 4:24 de João diz que ele é espírito, ou seja, ninguém viu Deus. Aí Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, quem vê a mim. Aleluia. Jesus foi tão além. Eu só falo se você dá glória a essa, que ele vai ensinar a ética que Deus gosta, a moral que Deus gosta, como Deus gosta que obedeça. Ele vai ensinar os gostos de Deus, os costumes de Deus. Aonde? Nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Ele vai ensinar como tratar o mendigo, como tratar uma viúva, como tratar uma adúltera, como olhar para o pobre, como olhar para o miserável, como olhar para aqueles que não querem Deus. Ele vai trazer tudo aquilo que nós precisávamos saber. Sabe o que é interessante, irmão? Que tem pessoas que estão indo para os montes orar, pagar propósito, fazer jejum, se sacrificar para Deus dar uma revelação maior. E não vai ter revelação maior, porque Cristo é a expressão exata daquilo que nós precisamos saber. Agora presta atenção. Essa natureza de Cristo, duas naturezas. Isso é muito louco isso, irmão. Quando a gente vai estudando isso, a gente não tem como não viajar e entra assim num tópico filosófico. Por quê? Porque a gente tem um conceito de glória que foi muito ofuscado. Por exemplo, talvez o Dr. A.W. Tozer vai dizer que esse conceito de glória errôneo que as igrejas usam, elas podem ter a ver com alguns artistas que pintaram a glória de Jesus. Por exemplo, a glória de Jesus para muitos artistas é um clarão, como o sol. A glória de Jesus poderia ser um anel reluzente que vai refugir tudo, ou uma auréola na sua cabeça. Só que quando nós olhamos para a palavra glória, em especial a respeito da divindade, a gente vai observar que a glória vai muito além disso, irmão. Porque a glória, ela significa o caráter de Deus. É diante da glória que os querubins colocam as asas no rosto. Dá uma glória aí, pelo amor de Deus. É diante da glória que os 24 anciãos e que os seres espirituais se ajoelham em Apocalipse, capítulo de número 5.
Então a glória de Deus não é brilhar, não é uma luz, não é ofuscar uma coisa tremenda, não é isso. A glória de Deus significa o seu caráter. E Cristo, quando esteve nessa terra e agrupou 12 homens e pregou os seus sermões, ele estava dizendo: olha, eu vim mostrar para vocês o que o Pai é na sua essência. Eu não estou sendo modalista. O modalista acredita que Deus é uma só pessoa que se manifesta em 3 momentos. Ele acredita que no momento Deus é o Pai, em outro momento Deus é o Filho, e no outro momento Deus é o Espírito, mas que há só um Deus, porque eles querem preservar o monoteísmo. Não, a Bíblia vai dizer que existe um Deus e Ele é uma pessoa. A Bíblia vai dizer que existe um Filho e Ele é outra pessoa. E a Bíblia vai dizer que existe um Espírito e Ele é outra pessoa. Só que presta atenção, escute: o Pai, Ele nunca vai encarnar. Foi por isso que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículo 15, dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível. Mas espera aí, se Deus não pode ser visto, como é que Jesus é a imagem dele? Não pode ter a imagem de algo que eu não vejo. A palavra imagem nesse texto, Colossenses 1,15, é a palavra eikon, e ela significa representante. Quando Paulo diz que Cristo é a imagem, ele está dizendo: olha, Cristo é aquele que pode revelar o que ninguém revelou do Pai. Meu Deus! Se você é budista, olhe para mim. Os budistas estudam Jesus. Os muçulmanos estudam Jesus. O Jesus está no Alcorão, na Bíblia deles. Aleluia. Todos os líderes espirituais, uma vez perguntaram para Gandhi na Índia: Gandhi, por que o cristianismo não cresce aqui na Índia? Ele disse: porque o problema do cristianismo não é a Bíblia, o problema do cristianismo são os próprios cristãos. Se eles acreditassem no que o cristianismo mostra, eles estariam grandes. Uma vez um pastor foi visitar um líder budista e ele foi de bicicleta. Eu achei linda essa história que eu ouvi um dia. Ele chegou na casa do pastor, deixou a bicicleta lá fora e ele disse: posso guardar minha bicicleta para que ela não possa ser roubada? Aí o budista olhou para ele e falou assim: não, deixa aí fora, que aqui não tem nenhum cristão, aqui ninguém rouba. Aqui ninguém rouba. Você está observando? Mas um verdadeiro cristão, aquele que conhece o que é a glória de Deus, ele passa a ter temor. Irmão, preste atenção. A sua vida só vai mudar, a minha vida só vai mudar a partir do momento que nós entendermos o que é glória de Deus. Glória de Deus simboliza o seu caráter. Glória de Deus simboliza quem Ele é. Glória de Deus simboliza o que Deus quer que façamos a Ele. Glória de Deus simboliza o que nós devemos como seres ministrar a Ele. E quem foi que ensinou isso para nós? Jesus, a expressão exata do ser de Deus. Muito bem, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Como é Deus? De vez em quando, escute, quem já passou por essa experiência pode levantar a mão. Eu fiz isso quando eu era criança. De um certo dia eu perguntei para minha mãe: mãe, quem é Deus? Você já perguntou para o seu pai quem é Deus ou onde Deus nasceu? A gente tem essa dúvida. Os filhos perguntam isso. Os apóstolos, Filipe perguntou a Jesus: quem é Deus? Mostra-nos o Pai. Os filósofos, eles batem a cabeça para descobrir quem é essa pergunta. Aí vem Jesus, encarnado, num corpo frágil, que pede água, que diz para a mulher: tenho sede, me dá um pouco de água. Olha, a água pedindo água. Então, glória, pelo amor de Deus. Aleluia. Um homem que prega um sermão a tarde toda, Marcos 4,35, e após pregar o sermão e deixar o seu corpo físico cansar, porque ele cansava. Não pense você que Jesus jogava uma partida de futebol na Palestina e não cansava. Outra coisa, tem gente que pensa que quando Jesus chegava na frente, várias passagens bíblicas vão ensinar, aprenda, várias passagens bíblicas vão ensinar que Jesus chegava diante de um fariseu. Não tem cara de fariseu, estou brincando. Jesus chegava diante de um fariseu e olhava para ele e falava assim: olha, te revelado são... Ele parece que ele via, ele lia a mente. Então tem gente que pensa que Jesus chegava diante de um homem e lia toda a mente dele. Negativo. Lembre-se que ele é Deus, mas está vazio. E como era que acontecia isso? O Espírito Santo tomou ele na sua plenitude, e ele revelava para ele acontecimentos do passado, revelava acontecimentos do presente e mostrava para ele acontecimentos do futuro. E deu mais poder. Escute, na Bíblia judaica, Jesus não hesitou, nos 39 primeiros livros, Jesus não hesitou em nenhum momento receber adoração, algo que só era permitido a Deus. Ele foi mais além, ele olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os teus pecados. Ele disse: olha, o Filho do Homem é maior que o sábado. Ele diz que toda a lei de Moisés está subjugada à vontade e à graça de Deus. Ele era o maior de todos, irmão. Ele era Deus entre nós. Enquanto todo mundo procurava saber quem era Deus, no século XVI, Europa, diz a história que existiam 2 homens que sabiam mais de Deus na terra.
Se você quisesse conhecer Deus no século XVI, você tinha que estudar a mente de dois homens, Platão e Sócrates. Esses dois filósofos, eles sabiam mais sobre Deus do que qualquer pessoa, qualquer cátedra, qualquer faculdade que quisesse conhecer quem era Deus, eles tinham que estudar esses dois homens. Aí Lutero vem e diz assim, ó, Platão e Sócrates não podem falar de Deus como Cristo Jesus, que foi o próprio Deus encarnado entre nós. Amém ou não amém? Escute, a eternidade em nosso coração. Coloca para mim Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Leia esse texto comigo aqui. Nosso tempo é muito corrido. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Também pôs o quê? Você já viu os filmes de Hollywood? Todo mundo querendo descobrir uma fonte da juventude. Todo mundo querendo descobrir uma cidade que leve para Marte. Porque o homem não quer morrer. O homem, por mais que ele se diga ateu, não existe ateu. Ele pode pensar que ele é ateu, mas não existe ateu. O homem, por mais que ele não crê, que ele seja naturalista filosófico, que ele tenha suas convicções no evolucionismo, dentro dele tem uma ânsia pela eternidade. Porque o próprio Deus colocou no homem. Agora escute, só há uma maneira de você ser eterno. Pergunte qual? Conhecendo o Deus Criador. E você só pode conhecer a Ele através de Jesus Cristo, a sua revelação. Paulo falou assim, ó, só há um intermediador. Aleluia, glorifique o nome do Senhor, irmão. Entre Deus e os Cristo Jesus nosso, não tem outro. Não tem como você conhecer, escute o que eu vou falar aqui. Não tem como você conhecer Deus fora da Bíblia. Não tem como você conhecer Deus fora dos ensinamentos de Jesus. Pastor, mas eu conheço, eu tenho minhas experiências. Deixa eu te ensinar algo aqui tremendo, ó. Deus colocou em nosso coração a eternidade, amém ou não amém? Só que o nosso corpo, ele é limitado pelo tempo. Você olha Adão, 926 anos. Matusalém, 996 anos, o homem que mais viveu na Bíblia. Você pega os patriarcas para lá, 900, 800, 700. Quando chegou a Abraão, 175, Deus diminuiu para 120. Você já pensou, irmão, se a gente caído tivesse a condição de viver 1 milênio? Deus falou assim, não, eles têm capacidade. Porque 4.000 anos atrás, quando a torre de Babel estava sendo levantada, que um homem pensou em chegar perto de Deus, Deus disse assim, vou confundir as línguas. Deus deu capacidade para o homem, só que agora o homem é caído. O autor da Bíblia do expositor Jimmy Swaggart fala algo muito interessante. Ele disse, se Deus não matasse Adão, Adão seria um Hitler eterno. E como o homem agora é caído, Deus vai limitar. Quando chega com 70 anos, está só dor, osteoporose, hérnia, dor de coluna. Não vai. Só que olha o que Paulo diz em Corinto: enquanto o teu corpo envelhece, o teu espírito renova. Escute isso. E ainda tem uma promessa tremenda. Só fala se você dá glória. Cristo fez questão de subir com um corpo glorificado. Pergunte por quê? Cristo poderia subir só com o seu espírito, sim ou não? E o corpo deixar para a bactéria comer, sim ou não? Mas nem a bactéria conseguiu, a glória, tocar naquele corpo ali. Cristo, quando sobe glorificado com o corpo humano, ele está dando uma deixa. Quando ele chega, vou melhorar, João 11. Quando ele chega na frente do túmulo de Lázaro, ele olha para o Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. Jesus para e está chorando na frente do túmulo. Ei, Jesus não está chorando por causa de Lázaro. Pergunte por quê? Porque Lázaro já vai ressuscitar, não tem lógica. Então por que Jesus está chorando, pastor? Porque ele está chorando porque outrora o homem era eterno e agora o pecado limitou ele. Só que ele está falando, eu vou dar um spoiler. Da glória, meu filho. Vou levantar esse aqui só para vocês verem o que vai acontecer lá. E esse corpo que agora tem doença, esse corpo que tem hérnia, que tem diabetes, que tem doença, que tem não sei o que, ele vai ser incorruptível, meu irmão. Oh glória. Aí a gente viaja. Você já pensou você com o Ki do Super Saiyajin 3? Com o corpo do super-homem, com a força do Hulk. Viaja, né, pastor? Pastor é uma bênção. Presta atenção. Enquanto nosso corpo é limitado pelo tempo, nosso coração ele quer a eternidade. Escute, não há vida sem Deus. Você só é eterno em Deus. Ou então o tempo acabará com você. Você quer a eternidade? Viva com Deus.
Você quer eternidade? Se entregue a Deus. Você quer eternidade? Conheça Deus. Você quer eternidade? Olhe para a expressão definitiva de Deus. Pastor, como é que eu faço para ser eterno? Elon Musk estava falando numa entrevista que a inteligência artificial pode causar danos mais terríveis na humanidade do que armas nucleares. Você está vendo que nós vemos nos filmes de Hollywood, Eu, Robô com Will Smith, máquinas tomando o acerto do mundo, tudo isso está prestes a acontecer e você nem imagina. A McDonald's está agora nos Estados Unidos contratando robôs. Eles estão fazendo e querem fazer isso em todas as franquias. Fizeram uma experiência onde uma pessoa parou num drive-thru, num fast food, e ela parou e foi atendida por um homem. Esse homem demorou 1 minuto e 30 segundos para entregar o lanche pronto. E foi numa outra loja onde tudo era automatizado, tudo feito por máquina. Essa pessoa entregou a máquina entregou em 23 segundos o lanche. E agora já estão fazendo os projetos dentro dos Estados Unidos. O que estão fazendo? Vão tirar a mão de obra humana e as máquinas vão tomar de conta. E tem gente que olha para todos os sinais. Tem gente que olha para tudo que está acontecendo. Outro ponto, está chegando uma inteligência agora, que é aquela dos óculos. Como esqueci o nome, alguém pode me lembrar? Não, mas tem um nome, realidade virtual, mas tem um nome que eu não consigo me recordar agora. Daqui a pouco pode trazer na minha mente. Presta atenção, olha isso. A pessoa coloca um óculos, e a pessoa que é viciada em pornografia, ela vai poder olhar como se ela estivesse dentro da sala, vivendo aquela realidade virtual. Só que vai ter um mecanismo ligado, um chip ligado no cérebro dela, que além dela sentir que ela está lá, ela vai poder sentir o prazer e ter o orgasmo aqui perto. Você acredita nisso, irmão? E fora as coisas que nós não sabemos. Só que escute, pode ter tecnologia, pode ter inteligência artificial, pode ter óculos 3D, pode ter inteligência artificial, nada disso te faz eterno. A única maneira de você viver a eternidade, aleluia, dá um glória a Deus, e que isso é melhor do que carro e do que casa. Escute, uma coisa que os crentes não entendem: eu perco aqui. Eu vou pregar para esse lado, aqui não está dando glória. Eu perco aqui para ganhar lá. Eu recuso aqui, eu renuncio aqui. Aleluia! Aqui é passageiro. Como diz o doutor Augusto Cury, o que adianta tu trabalhar, ser rico, milionário e ser o mais rico do cemitério? Aleluia! Não leva nada, não vai nada, mas aquele que está seguro como dono da verdade, olhe para o seu irmão aí rápido e diga para ele: há uma esperança, porque o Filho veio revelar quem é o Pai. Olha só, as religiões não têm resposta. Escute, o zoroastrismo, eles dizem que Deus é luz, por isso eles adoram o fogo, por isso eles adoram qualquer tipo de luz. Eles falam que aquilo ali é Deus, porque toda e qualquer fonte de luz para eles é Deus. Outro ponto, para alguns Deus é a consciência, para outras as religiões ensinam que Ele só é justiça. Tem aquele tipo de Deus que Ele só é justiça. Nesse Deus ou nessa religião, os adeptos vivem apavorados. Como quem? Vê-se lá nos países de Oriente Médio, Catar, Arábia, tem gay. Se tem, é incubado. Sim ou não? Por quê? Porque se liberar, se mostrar, eles matam. Lá o Deus deles é justiça. Lá tu não serve de coração. Lá tu serve por medo. Tem outros que Deus só é amor. Onde esse Deus só é amor, o camarada vive na libertinagem. Ele faz o que ele quer. Exemplo, católicos apostólicos romanos terminam a missa, quando sai, já tem um arraial pronto para se prostituir, beber e trair a mulher. Lá pode tudo. Quem não quer? Porque estão cheias as casas. Quem não quer um Deus desse que permite fazer o que eu quero? Quem não quer um Deus desse que eu mando, Ele só me ouve e ainda me abençoa? Dá um glória aí, meu irmão. Escute, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Olha o que eu vou falar para você. Quando eu não conheço Deus, oh glória, eu queria chegar nesse ponto aqui. Quando eu não conheço Deus, quando eu não sei o que é a glória de Deus, quando eu não sei o que Deus quer para mim, eu crio um Deus para mim. Aleluia. Eu crio um Deus para mim. E escute, por exemplo, lá no panteão grego, contava diversos, por exemplo, primeiro, eles viam o sol nascer do oriente para o ocidente. Não sabiam? Olha, Apolo. Nasceu Apolo. Criaram um Deus. Ouviram o vento rugir de um lado para o outro. E disseram, é Eos, a mãe do vento e das estrelas. Terceiro, eles viam a espuma das águas agitadas nos litorais dos oceanos e diziam, é Netuno, é Poseidon. Outro ponto e último, eles imaginaram uma deusa sobre os campos férteis. E eles diziam que, olha, ali estavam os grãos dando, nasceu quem? Ceres. Eles foram criando um Deus para cada necessidade. Nós somos tão abençoados que o nosso Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é imutável, é soberano, é Deus poderoso, é justiça, é glória, é amor, é imutabilidade, é longanimidade, é Senhor soberano. Aleluia! Imagine um grego, o mar, olhe para mim, Timothy Keller, saudoso doutor Timothy Keller, que morreu esse ano, grande teólogo norte-americano. Ele vai olhar e vai dizer que o mar no mundo antigo, olhe para mim aqui, irmão, o mar no mundo antigo, ele era considerado invencível, ninguém conseguia dominar o mar. O mar era quem? Poseidon, Netuno, no panteão grego. Imagine um grego lendo Marcos 4:35. Jesus chega e fala assim, ó, mar! Que como é o nome da mãe do vento? Eos. Vou melhorar. Poseidon! Eos! Te aquieta. Aleluia. Com glória. E outra coisa, esse Jesus que eu estou falando, o transcendente de todas as coisas. E um certo dia eles estavam numa ceia. Ele disse, João, arreda aqui. Eles sentavam numa mesa chamada triclínio, que era uma mesa onde eu deitava no chão e colocava o meu cotovelo assim apoiado no chão. Não era uma mesa ocidental como essa, que era triclínio, em forma de U no chão. E um certo dia numa ceia, esse Deus que controla tudo, pode tudo, é a expressão de Deus, é soberano, é Senhor, é o alfa, é o ômega, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Povo difícil de dar glória, meu irmão. Olhe para mim. Ele senta, pode chorar, Deus está aqui. E fala assim, João, arreda para cá, eu quero colocar minha cabeça. Meu Deus. Arreda, João, arreda. Vou fazer de novo para te dar glória. Pedro pescou. E diga-se de passagem que o mundo greco-romano, o mundo que os apóstolos estão vivendo, está cheio dessas lendas, tanto gregas como romanas, sim ou não? Então isso rodeava na mente dos apóstolos, só que eles eram judeus, tinham doutrina pela Bíblia. Quando foi um dia Pedro pescou, pescador profissional, nada. Um dia Jesus aparece e fala assim, joga. Eita glória. Não. Tipo assim, Pedro, olhe para mim. Senhor, eu pesquei o dia todo, a noite toda. Mas olha, o final do versículo é lindo. Mas sobre a tua palavra. Sobre a tua o quê? Olha o que diz no verso 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem estava falando lá era o Deus que fala assim, haja luz. Meu Deus. E se não tivesse bico, tinha que dar um jeito. A selpa tinha que passar a fiação e o bico de luz tinha que aparecer, porque a ordem veio daquele que pode todas as coisas e a expressão soberana de Deus. Muito bem, escute, eu estou terminando. Observa. Nesse sistema que eu acabei de mostrar para você,
eu posso ter o Deus que eu quiser. Escute isso aqui e guarde no seu coração. As pessoas não querem um Deus que fale. As pessoas querem um Deus mudo. As pessoas só querem um Deus que escute elas. Um Deus que exige. Sinceramente, eu não sei como vocês ainda estão aqui. Eu acho que vocês são eleitos verdadeiramente. Porque aqui, meu irmão, o negócio é estreito. Paulo disse que no final dos tempos, o evangelho bíblico da cruz, cristocêntrico, ia dar comichão nos ouvidos das pessoas. A pessoa entra numa igreja, não agradou? Não, quero ouvir palavra light. Vou tomar uma água aqui para você dar glória. Olhe para mim, escute. As pessoas não querem um Deus que fale. Queremos um Deus que só ouve e que abençoa. Só que escute aqui para mim, olha, crente, rápido. Só que esse Deus que só ouve e abençoa, ele não existe. Ele só está na tua mente. Meu Deus. Ele é pagão. Ele é como Netuno, como Eos, como Poseidon, como Apolo, como Zeus, como Ares, como Hades. Ele é mentiroso. Ele não existe. O Deus da Bíblia, ele é pessoal. Segura, Moisés, faz um arraial para mim. 4 tribos daqui, 4 tribos daqui, 4 tribos daqui e 4 tribos aqui, ó. Já simbolizava uma cruz ali mesmo, ó. Aí Deus diz para ele: no meio do arraial coloca a minha tenda. Oh, glória. Olha Deus, Pai falando: porque eu quero estar no meio de vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero ser o centro de vocês. Agora olha que coisa tremenda isso. Oh, aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Oh, aleluia. É inevitável falar dele e sentir uma graça. Preste atenção. Sabe por que Deus nunca permitiu que ninguém fizesse uma imagem dele? Nem de réptil, nem de ave, nem de animais, nem de homens. Porque nada que você possa materializar pode simbolizar a grandeza que ele é. Por isso que ele disse: não façam imagens de escultura. Vocês vão me seguir, confiar em mim sem me ver. Meu Deus. Baal tire os seus portes ídolos, Acera os seus portes ídolos, Astarote os seus portes ídolos. Todo mundo tire uma representação. Dagon, metade homem, metade peixe. Só os israelitas. Cadê teu Deus? Está aqui. Ele fala. A gente não vê, a gente só sente. Glória. Como é o nome disso, pastor? Fé. E o justo viverá pela... Então pronto. Terminando. Escute. Olhe para mim, por favor. Me dê mais 5 minutos do seu tempo. Homens e mulheres intrigados com o próprio pecado não fazem questão nenhuma de ter um Deus vivo que diga o que eles querem, o que eles devem fazer. Essas pessoas ignoram o que é pregado e ensinado nas Escrituras, e elas, no bom sentido, expulsam Deus das suas vidas e criam seus próprios deuses. E na maioria das vezes os seus deuses, sabe quem é? Seu próprio ego. Ah, não, a Bíblia diz assim, não, mas eu vou fazer assim. O pastor ensinou assim, não, mas eu vou fazer assim. Pastor não manda na minha vida. Realmente não manda. Nem na minha eu mando. Imagine na tua. Não, me submeter? Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Não, veja. Com grande frequência somos avisados. Olha aqui, isso aqui é tremendo. Que a moralidade de qualquer nação ou civilização acompanha o conceito do Deus que ela acredita. E é verdade. Por exemplo, por que os muçulmanos são radicais? Porque para eles o Deus dele é radical. Por que os católicos são liberais? Porque o Deus deles, para eles o Deus deles só é amor. Por que as matrizes africanas têm tanta coisa ruim nos seus rituais? Porque para eles o Deus deles só é espíritos. O Deus que eu acredito vai dizer que moral eu tenho que levar. E o Deus da Bíblia, ele é moralista.
O Deus da Bíblia, ele tem regras. O Deus da Bíblia, ele tem normas. O Deus da Bíblia, ele tem exigências. O Deus da Bíblia, ele fala assim: você não faz o que você quer. Pastor, mas eu não consigo me submeter. Ore. Um sinal que você não consegue se submeter à vontade de Deus é que você está na carne. E carne só se vence com oração. Pastor, eu quero tomar uma decisão. Olha o que Paulo disse: quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Irmão, essa luta ela é constante. A tua carne não quer gostar do teu irmão. A tua carne quer que você fale mal do seu irmão. A tua carne quer que a sua moral seja um lixo. A tua carne quer que a tua ética seja um lixo. Uma das coisas que a expressão exata de Deus veio fazer aqui, oh glória, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, daqui a poucos dias vocês vão receber o Espírito Santo. Escuta, olha que coisa tremenda isso. No Antigo Testamento o Espírito Santo só era uma emanação de Deus. O povo do Novo não sabe que ele é uma pessoa. Aí Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele foi revelando todos os mistérios que nós precisávamos saber. Sim ou não? Eu concluo minha mensagem aqui, ó. Deus é como Jesus, pastor? Alguns ainda perguntam. Coloca João 14:9. Leia aí. João 14:9. Oh glória, seja alimentado. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você já viu Deus, irmão? Aonde, pastor? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Escute, a encarnação de Cristo trouxe até nós tudo o que nós precisaríamos saber sobre Deus. Hebreus 1:3 diz que ele é a expressão exata. Colossenses 1:15 diz que ele é a imagem. Conclusão: para nós que servimos a Deus. Tem alguém que serve a Deus aqui? Que acreditamos na sua divindade. Você acredita que ele é Deus? A gente sabe que todas as coisas foram criadas por causa dele. Tudo por ele. Irmão, preste atenção, olhe para mim aqui. Você acabou de falar que você crê em Deus. Você acabou de falar que você acredita em Deus. Então para, por favor, como pastor, como líder espiritual que eu sou, das verdadeiras ovelhas. Eu sei que nem todo mundo aqui tem comportamento de ovelha ainda. A minha oração é para que tenham, mas alguns não têm, porque é um processo. Mas para de estar tomando decisão na tua vida à toa. Para de fazer o que você acha que é certo. Para de fazer o que você acha que vai dar certo. Você tem um manual. Glorifica o nome do Senhor. Antes de você tomar uma decisão, seja comprar um sapato ou uma roupa, consulte ao Senhor. Às vezes, sabe qual é o problema? Que a gente só quer trazer para Deus depois que a bomba estoura. Se a gente tivesse a prudência de conversar com Deus antes de tomar a decisão. Outra coisa, pergunta o conselho para o pastor, para a irmã de oração, para o irmão. O pastor dá o conselho, mas não ouve. Você vai estar enxugando o gelo e limpando o carvão, querido. Vai estar dando soco em ponta de faca. E há uma grande probabilidade de você se perder no meio do caminho e não alcançar o que Deus tem para ti. Agora, mas pastor Narciso, olhe para mim aqui, por favor. É difícil. Você pensa que é só para você, irmão, que é difícil? Você acha que eu não tenho meus desertos? Você acha que eu não tenho minhas lutas? Você acha que eu não tenho que me vencer todos os dias? Você acha que eu não tenho que deixar de lado muita coisa? Você acha que eu não tenho que fazer minhas renúncias diárias? Igual eu não sou. Às vezes a pessoa olha para a gente aqui, ela pensa que a gente é um super-homem. Ah, o pastor. Não, pode ser que eu esteja no nível, pode ser que eu esteja no nível espiritual mais elevado, ou você esteja num processo de santificação mais elevado do que eu. Mas todos nós estamos lutando, estamos perseverando para servir melhor a Deus. A diferença, irmão, é que alguns já entenderam e conseguem se submeter, mas outros não conseguem. São levados pelo seu ego, são levados pelas suas filosofias, são levados pelos seus prazeres, são levados pela sua carne. Deixa eu te perguntar uma coisa, olhe para mim aqui, por favor. Todos, há quanto tempo você toma a decisão pela sua vontade? E que benefício isso te trouxe? Faz uma análise agora e rapidinho da tua vida espiritual, da tua família,
da tua vida financeira, de tudo. Ah, pastor, eu faço assim, eu sou teimoso. Não te trouxe benefício. Você tem que se submeter à vontade de Deus. E outra coisa, realmente é verdade, nós não conseguimos isso sem o Espírito Santo. Curve sua cabeça.